Fronteiras da Imaginação, Top 10 Filmes de Ficção Científica. E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da ficção científica. Preparei uma lista especial para vocês. Os 10 melhores filmes do gênero de todos os tempos. Mas não é só apresentar, não. Vamos desvendar cada filme, entender o que os torna tão especiais, porque marcaram época e continuam relevantes até hoje. Se você, assim como eu, é fascinado por tecnologia futurista, viagens interestelares e histórias que te fazem questionar a realidade, senta aqui comigo que essa viagem vai ser épica. Vamos juntos explorar os filmes que redefiniram o gênero, que expandiram os limites da criatividade e que nos fizeram questionar o que é ser humano em um universo de possibilidades infinitas. De clássicos absolutos a obras-primas modernas, essa lista tem de tudo um pouco. Então, preparem a pipoca, ajustem seus capacetes de astronautas e embarquem nessa missão espacial cinematográfica comigo. Começando a lista em grande estilo, com o filme que deu início a uma das maiores franquias da história do cinema, Star Wars, Episódio 4, Uma Nova Esperança. Esse filme, meus amigos, não apenas redefiniu a ficção científica, mas criou um universo tão rico, tão cheio de detalhes, que até hoje, mais de 40 anos depois, continua expandindo e conquistando fãs no mundo inteiro. Star Wars nos transportou para uma galáxia muito, muito distante, com direito a sabres de luz, a força, Jedi contra Sith, batalhas épicas no espaço, naves incríveis e personagens inesquecíveis. Quem não se lembra do Luke Skywalker, da Princesa Leia, do Han Solo, do Chewbacca, dos robôs mais carismáticos da galáxia, R2-D2 e C-3PO? Sem falar no Darth Vader, um dos maiores vilões do cinema. Mas Star Wars é muito mais do que efeitos especiais revolucionários para a época. É sobre a eterna luta entre o bem e o mal. Sobre amizade, sobre coragem e sobre a importância de lutar por aquilo que acreditamos. É um daqueles filmes que transcende gerações, sabe? Uma história atemporal que continua encantando pais e filhos e que nos ensina que a força está dentro de cada um de nós. Star Wars, Episódio 4, Uma Nova Esperança é a prova de que a ficção científica pode ser épica, emocionante e divertida ao mesmo tempo. Um clássico absoluto que merece ser visto e revisto por todas as gerações. Se preparem, porque agora vamos mergulhar em um futuro distópico, sombrio e cheio de questionamentos com Blade Runner, o caçador de androides, dirigido pelo mestre Ridley Scott. Esse filme, galera, é um marco da ficção científica cyberpunk, uma obra-prima visualmente impactante e com uma atmosfera densa e envolvente que te prende do começo ao fim. Blade Runner nos transporta para uma Los Angeles futurista, decadente, onde a tecnologia avançada se mistura com a miséria humana. E é nesse cenário que acompanhamos a história de Rick Deckard, um caçador de androides, interpretado pelo incrível Harrison Ford. A missão dele? Retirar de circulação, ou melhor, aposentar, um grupo de androides rebeldes, os replicantes, que buscam respostas sobre sua própria existência. Mas o que parecia ser mais um trabalho de rotina para Deckard se transforma em uma jornada introspectiva e perturbadora. Afinal, qual a diferença entre humanos e máquinas que pensam, sentem e até sonham? Blade Runner levanta questões éticas e filosóficas profundas sobre a natureza da humanidade, sobre o que nos define como seres humanos, sobre livre-arbítrio, sobre empatia e sobre o futuro que estamos construindo. Com atuações memoráveis, uma trilha sonora icônica e uma estética visual que influenciou gerações, Blade Runner é um daqueles filmes que te fazem pensar, que te deixam reflexivo muito tempo depois dos créditos finais. Um clássico atemporal que continua mais atual do que nunca. Preparem seus kits de sobrevivência e segurem bem as suas poltronas, porque agora vamos encarar o terror espacial de Alien, o oitavo passageiro.
Ridley Scott ataca novamente, dessa vez com um filme que redefiniu o gênero de terror espacial e apresentou ao mundo uma das criaturas mais aterrorizantes do cinema, o xenomorfo. Imagine só, você está em uma nave espacial, no meio do espaço, quando de repente se depara com uma criatura alienígena hostil e extremamente mortal. É nesse cenário claustrofóbico e aterrorizante que acompanhamos a luta pela sobrevivência da tripulação da Nostromo. E no meio do caos e do medo, surge a Tenente Ripley, interpretada pela incrível Sigourney Weaver, como um ícone de força e determinação. Alien não é só um filme de terror, é um thriller psicológico que te mantém na ponta da cadeira do começo ao fim. Com efeitos práticos revolucionários para a época, uma atmosfera opressiva e um design de produção impecável, Alien se tornou um clássico absoluto do cinema de horror e influenciou gerações de diretores e roteiristas. Prepare-se para gritar. Preparem-se para uma viagem alucinante pela vastidão do espaço e pelos mistérios da evolução humana, porque agora vamos falar de uma obra-prima da ficção científica 2001, uma Odisseia no Espaço. Dirigido pelo mestre Stanley Kubrick, esse filme é uma experiência cinematográfica única e desafiadora que continua a intrigar e a inspirar gerações. 2001 nos leva a uma jornada épica desde a aurora da humanidade até o futuro distante, explorando temas como a evolução humana, a inteligência artificial, a busca pelo conhecimento e o nosso lugar no universo. Do despertar da consciência com os primatas até o enigmático monólito negro, o filme é uma sinfonia visualmente deslumbrante e intelectualmente estimulante. Com efeitos especiais revolucionários para a época, uma trilha sonora impactante e uma narrativa complexa e aberta a interpretações, 2001, Uma Odisseia no Espaço, é um marco do cinema. É um daqueles filmes que exigem atenção, que te fazem pensar, que te transportam para outras dimensões e te convidam a questionar tudo o que você achava que sabia sobre o universo e sobre nós mesmos. Se você busca uma experiência cinematográfica transcendental, 2001, Uma Odisseia no Espaço é a pedida certa. Retornamos à galáxia muito, muito distante para vivenciar um dos capítulos mais sombrios e emocionantes da saga Star Wars, episódio 5, O Império Contra-Ataca. Se você achava que já tinha visto de tudo em termos de batalhas épicas, reviravoltas chocantes e momentos de puro drama espacial, prepare-se para se surpreender. Neste episódio, a luta entre a Aliança Rebelde e o Império Galáctico atinge níveis épicos. O Império, liderado pelo implacável Darth Vader, está mais poderoso do que nunca, e Luke Skywalker precisa completar seu treinamento Jedi para enfrentá-lo. O Império Contra-Ataca é um marco na história da franquia, pois aprofunda a mitologia de Star Wars, explora o lado sombrio da Força e apresenta personagens icônicos como Yoda, o sábio mestre Jedi, com duelos de sabres de luz de tirar o fôlego, uma das maiores reviravoltas da história do cinema e uma carga dramática intensa. Star Wars, episódio 5, O Império Contra-Ataca é considerado por muitos fãs como o melhor filme da saga. Prepare-se para uma montanha-russa de emoções. 30 anos após os eventos do primeiro filme, retornamos ao universo cyberpunk e distópico de Blade Runner em Blade Runner 2049. Dirigido pelo talentoso Denis Villeneuve, conhecido por filmes como A Chegada e Sicário, essa sequência expande a mitologia do filme original de forma brilhante, explorando ainda mais os limites entre humanos e replicantes. Em 2049, um novo Blade Runner, o Oficial K, interpretado pelo talentoso Ryan Gosling, descobre um segredo que pode lançar o que resta da sociedade no caos. Em busca de respostas, ele precisa encontrar Rick Deckard, o Blade Runner original, que está desaparecido há décadas. Com visuais de tirar o fôlego, uma atmosfera densa e tensa, atuações memoráveis de Ryan Gosling
e Harrison Ford, e uma trilha sonora envolvente, Blade Runner 2049 é uma digna sequência do clássico de Ridley Scott. O filme nos transporta novamente para um futuro sombrio e melancólico, onde a linha que separa humanos de máquinas se torna cada vez mais tênue. Prepare-se para se perder em um mundo de visuais impressionantes, dilemas éticos complexos e uma trama instigante que vai te deixar pensando muito tempo depois do fim. Preparem-se para uma jornada épica e emocionante através das estrelas com Interestelar, dirigido pelo mestre Christopher Nolan. Esse filme é uma experiência cinematográfica grandiosa, que combina visuais de tirar o fôlego com uma história emocionante sobre a sobrevivência da humanidade e o poder do amor. Em um futuro não muito distante, a Terra está morrendo. As plantações estão se extinguindo, o ar está se tornando irrespirável e a humanidade se encontra à beira da extinção. Diante desse cenário desolador, um grupo de astronautas embarca em uma missão arriscada, através de um buraco de minhoca recém-descoberto, em busca de um novo lar para a humanidade. Com uma equipe de astronautas liderada pelo ex-piloto da NASA, Joseph Cooper, interpretado por Matthew McConaughey, Interestelar nos leva a uma viagem inesquecível por planetas alienígenas, buracos negros e outras dimensões. Interestelar não é apenas um filme sobre a vastidão do espaço, mas também sobre a força dos laços familiares, sobre a esperança de um futuro melhor e sobre os limites da ciência e da imaginação humana. Prepare-se para se emocionar. Preparem-se para questionar os limites da inteligência artificial e da própria consciência com Ex Machina, um thriller psicológico inteligente e perturbador que vai mexer com a sua cabeça. Caleb, um jovem programador, é convidado para participar de um experimento inusitado, passar uma semana na reclusão de uma casa tecnológica, interagindo com Ava, uma inteligência artificial avançada com aparência humana. O que começa como um estudo sobre as capacidades da inteligência artificial se transforma em um jogo psicológico complexo e perigoso, quando Caleb começa a questionar a verdadeira natureza de Ava e as reais intenções do seu criador, um gênio da tecnologia recluso. Com atuações brilhantes, um roteiro inteligente e uma direção precisa, Ex Machina levanta questões profundas sobre os limites da tecnologia, a ética na criação de inteligência artificial e o que significa ser humano em um mundo cada vez mais tecnológico. Se você busca um filme que te faça pensar e questionar a realidade, Ex Machina é a pedida perfeita. E se de repente, naves alienígenas surgissem ao redor do mundo? Em vez de lasers e invasões, o contato com extraterrestres toma um rumo completamente diferente em A Chegada, um filme que explora a comunicação, a linguagem e a natureza do tempo de maneira brilhante e emocionante. Quando 12 naves misteriosas aparecem em diferentes pontos do planeta, a doutora Louise Banks, uma linguista renomada interpretada pela incrível Amy Adams, é recrutada pelo governo americano para tentar se comunicar com os visitantes e desvendar suas intenções. A Chegada nos convida a uma jornada de descoberta, não só sobre os alienígenas, mas sobre nós mesmos, sobre como nos comunicamos, sobre como percebemos o tempo e sobre a importância da compreensão mútua em um mundo cada vez mais dividido. Com uma atmosfera tensa, atuações impecáveis e uma trama inteligente que desafia as convenções do gênero, A Chegada é um filme que vai te fazer pensar e se emocionar. Prepare-se para uma experiência cinematográfica única. Preparem-se para questionar tudo o que vocês acreditam ser real, porque agora vamos falar de um filme que revolucionou a ficção científica, Matrix. Preparem seus casacos de couro, óculos escuros e abram suas mentes para um mundo onde a realidade é apenas uma simulação de computador. Matrix nos apresenta a Neo, um hacker que vive uma vida dupla, dividido entre o mundo real e o mundo virtual.
Quando ele é contatado pelo misterioso Morpheus, descobre que a realidade que conhece não passa de uma elaborada simulação criada por máquinas inteligentes para controlar a humanidade. Com cenas de ação inovadoras, efeitos especiais que revolucionaram o cinema e uma trama filosófica que questiona a natureza da realidade, Matrix se tornou um ícone da cultura pop. Prepare-se para lutar contra agentes, desafiar as leis da física, escolher entre a pílula azul e a pílula vermelha e descobrir o que realmente significa estar plugado na Matrix. E aí, curtiram essa viagem intergaláctica pelo mundo da ficção científica? Espero que essa lista tenha reacendido a chama da imaginação em vocês. Mas a conversa não termina aqui. Quero saber de vocês. Qual desses filmes é o seu favorito? Sentiram falta de algum clássico na lista? Deixem nos comentários a sua opinião. Vamos continuar essa conversa por lá. E não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo para ajudar o canal a alcançar mais amantes de cinema e ficção científica. E se você ainda não se inscreveu, aproveita para se juntar à nossa tripulação espacial. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aventura!